Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. O genocídio bolsonarista. Esse é o tema que nós vamos desenvolver aqui. E esse vídeo, acima de tudo, é um protesto aos desmandos de Jair Bolsonaro e as consequências deletérias no campo da saúde pública, dessa ausência de gestão e também de clara irresponsabilidade na governança do nosso país. Então, acima de tudo, é um grito esse vídeo. E eu vou pedir para você assistir atentamente até o final, tá? E vou pedir também a você que já é inscrito no canal que dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final. E se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Eu uso o termo genocídio de maneira autêntica, legítima, porque Bolsonaro é um genocida. Ele havia prometido matar uns 30 mil, mas já matou mais de 80 mil, gente. É muito triste, tá? Nós já estamos chegando aí a 85 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. Mais de 2 milhões e 500 mil casos da doença. Então, uma irresponsabilidade flagrante que nós observamos por parte do presidente da República, em consórcio com a cultura majoritária de desobediência legal que existe por parte dos brasileiros, por aqueles irresponsáveis que, independentemente da influência deletéria do presidente da República, vão para as ruas sem máscaras, brigam no comércio para não usar máscara, um autêntico desrespeito à vida. Aqueles que ficam cobrando que o atestado de óbito seja alterado para uma doença que não é da Covid, porque o médico ele faz parte de um complô contra o Bolsonaro, né? Que o médico está inventando que o parente morreu por coronavírus. Aquele pessoal que criou uma série de conflitos nos hospitais, né? Menos preocupados com a morte do seu ente querido e mais preocupados em blindar o presidente da República, agredindo gratuitamente os médicos que colocavam nos atestados de maneira legítima a morte por coronavírus. Então, é essa galerinha que faz parte do gado acrítico, binário, alienado e ignorante do Bozo, que também contribui para os altos índices de casos e mortes do coronavírus no Brasil, e até mesmo aqueles que não gostam do Bolsonaro, mas que fazem parte desse grupo que não costuma respeitar leis, normas de segurança, a cultura de desobediência legal que é, infelizmente, natural no nosso país. Tá certo? E a gente tem que considerar também o seguinte, a subnotificação, que é clara, certo? Os casos subnotificados, seja por falta de testes e também por má fé de alguns diretores de hospital que, em consórcio com a ótica de governadores irresponsáveis que apoiam o Bozo, contribuíram para maquiar a doença, né? Para mudar, aí sim, os atestados de óbito para doenças que não eram consonantes ao real motivo do falecimento das vítimas, que eram vítimas do coronavírus. Mas aí se criou uma síndrome respiratória aguda, né? Morreu por pneumonia, morreu por crise respiratória, né? Algumas mortes de septicemia, né? De choque, que eles chamam de choque séptico, que nada mais é do que o resultado de um organismo que está num processo de deterioração. Só que esse processo pode ser consequente do coronavírus. Então tem gente que morre de parada cardíaca, infarto, AVC, como eu falei, septicemia, choque cardiogênico, uma série de outras doenças por consequência do coronavírus. Porque o coronavírus já está provado aí na imprensa
né, pelas grandes autoridades da medicina, que ele gera uma série de consequências deletérias ao organismo que não são vinculadas diretamente ao pulmão. Então, doenças cardíacas, né, doenças vasculares, renais, elas também podem ser consequência do coronavírus, ok? Aí o Bolsonaro, ele falou, né, declarou hoje para a imprensa, que não é necessário ter pavor. Bozo! Não é preciso ter pavor. Nós não temos o direito de ficar apavorados, por quê? Nessa conjuntura deletéria que estamos enfrentando, é mais do que legítimo ter pavor. É mais do que legítimo ficar apavorado, preocupado, receoso com o que está acontecendo. Olha o quanto de pessoas que estão morrendo e ainda tem os casos subnotificados. Por ausência de testes ou por má fé dos diretores de hospital. Certo? E nós estamos vivendo um autêntico genocídio que é consequência da inapetência e irresponsabilidade do presidente da República em consórcio com a cultura de desobediência legal que é comum no Brasil, com as pessoas desrespeitando a quarentena, ok? E não me canso de falar aqui no vídeo anterior, o isolamento horizontal, ele teria que ser imposto nos meses de março e abril, quando a doença estava se iniciando no país. Se nós tivéssemos adotado o isolamento horizontal nos 2 primeiros meses, nem que fosse um lockdown, tá? Se nós tivéssemos seguido o isolamento horizontal, nós teríamos entrado no isolamento vertical a partir de maio, vivido um isolamento parcial, né, colocando só as pessoas de alto risco em casa, certo? Pessoas com doenças graves, idosos, crianças, que são elementos disseminadores do vírus. Essas pessoas ficaram em casa e aqueles que fazem parte da população economicamente ativa, dos serviços mais essenciais para fomentar a economia, essas pessoas já estariam aos poucos retornando aos seus postos de trabalho. E agora, em julho, estaríamos reativando a economia. Porque, repito, se nós tivéssemos um estadista, alguém com pulso firme, olha, vai ser assim, isolamento horizontal, sem me preocupar com vantagens político-eleitorais. Eu não estou falando para o gado acrítico, eu estou falando para o povo brasileiro em geral, para a população brasileira, para a nossa sociedade. Gostando ou não de mim, eu vou ser um estadista, eu vou ter pulso firme, é isolamento horizontal. Nós vamos ter 2 meses de prejuízo econômico com isolamento horizontal, lockdown nas principais cidades do país. Só serviços demasiadamente essenciais vão permitir que os funcionários trabalhem. Se nós tivéssemos feito isso de maneira agressiva, nós estaríamos entrando na fase do isolamento vertical já em maio, porque a curva da doença teria diminuído. E aí agora estaríamos o quê? Fomentando a economia, reativando, correndo atrás do prejuízo. Não, por irresponsabilidade do Bolsonaro e pela cultura de desobediência legal da maior parte da população brasileira, nós agora estamos aí nessa situação em que a economia está em frangalhos, nós estamos sendo obrigados a abrir a economia e fechar. As pessoas vão para a rua e tem que voltar. Uma semana trabalha, uma semana fica em casa. Aí fica uma quinzena abrindo o comércio, outra quinzena fechando. E as pessoas, elas ficam em isolamento, saem do isolamento. Fica nessa desorganização que não resolve o problema. Ok? E aí, para a gente poder fechar, tá? Tem também os irresponsáveis, que são formadores de opinião, certo? Os empresários, teve um até que chegou e falou, mas só os idosos vão morrer. Quer dizer, os idosos não são seres humanos, não são cidadãos da sociedade brasileira. Não, então pode, né? Teve gente defendendo até o retorno às aulas. Vocês são loucos, vocês querem disseminar a doença. Os maiores vetores de disseminação de doenças são
os jovens e crianças. Eles vão para a escola e vão espalhar a doença, vão causar um grande genocídio na nossa população. O Brasil é motivo de chacota internacional, uma vergonha no exterior. Só está atrás dos Estados Unidos. Se nós não tomarmos medidas firmes contra a doença, o Brasil pode ter uma situação pior que a dos Estados Unidos daqui a 3 ou 4 meses. Não duvidem disso. Eu falei aqui no canal que 100 mil pessoas iriam morrer. Há 3 meses atrás, teve gente que duvidou. Aí, ó, já estamos chegando a quase 90 mil mortes pelo coronavírus. Então vamos chegar, infelizmente, a 100 mil mortos. E aí tem gente querendo voltar às aulas. Governadores querendo reativar o ano letivo. Gente, olha só a irresponsabilidade. Os maiores agentes disseminadores da doença são os jovens e crianças, os alunos que vão para as escolas e que vão, com certeza, espalhar as doenças para suas famílias. É uma atitude demasiadamente irresponsável, em consonância com as loucuras do Bozo. É isso que vocês querem? Matar a população brasileira? Entendeu? Vocês querem reativar o ano letivo? Olha a irresponsabilidade. O ano letivo, para mim, acabou esse ano. Vamos continuar com o trabalho do ensino remoto. E os governos têm que tentar atenuar o problema dos alunos marginalizados, dotando-lhes de estrutura. Vamos espalhar notebooks, PCs, celulares para os alunos mais pobres. Certo? Nós lutamos aqui para adiar o Enem. Graças a Deus conseguimos adiar. E eu, como professor, fico preocupado, porque os maiores agentes disseminadores da doença são os jovens e crianças, que na condição de alunos vão ajudar a espalhar a doença no Brasil inteiro. Então tem um pouco de responsabilidade, de bom senso. Então essa galera que ficou incentivando a ida às ruas, temos que fomentar a economia, reativar o comércio de maneira irresponsável, temos que furar o isolamento horizontal. Essas pessoas que agrediram gratuitamente os autênticos heróis da nação, que são os profissionais da saúde, que agrediram pais e mães das vítimas do coronavírus, como aquele idiota do gado acrítico que arrancou lá a cruz que estava fincada na areia, que na verdade era uma faca no peito daquele pai que estava chorando a morte do filho. E o Silas Malafaia, esse canalha, esse vagabundo, esse bandido, que de maneira irresponsável, alguns meses atrás, falou, respaldado num médico renomado do Gafhrey-Nguyenli, que é um hospital de referência do Rio de Janeiro, que o coronavírus era uma falácia, que era uma gripezinha qualquer. Então, dizendo que esse médico havia lhe garantido, né, que a doença era uma gripe como qualquer outra, que sim, tinha os seus malefícios, mas que o tratamento era fácil. Entendeu? Que as pessoas não tinham que acreditar na falácia do isolamento horizontal. Então o Silas Malafaia se segurou de maneira irresponsável nas declarações desse médico do Gafhrey-Nguyenli, né, que teria garantido que a Covid-19 era uma doença de baixa letalidade. E agora, Silas Malafaia, você que é um grande formador de opinião, seu assassino, e agora? Você, Silas Malafaia, e os representantes do gado acrítico, alienado, binário e ignorante do Bozo, que incentivaram as pessoas para que fossem às ruas no momento em que era para ter ficado em casa, que era para que essas pessoas tivessem respeitado o isolamento horizontal naquele momento. Vocês que têm fomentado a ida das pessoas às ruas têm que ser imputados como assassinos das vítimas do coronavírus. Senhor Silas, você e essas pessoas que fomentam a economia em detrimento da vida, vocês têm que ser imputados como assassinos das vítimas do coronavírus, tanto daquelas que já foram como aquelas que, infelizmente, ainda serão vítimas. E é assim, indignado, que eu encerro o meu vídeo. E, por favor, você, meu amigo, se puder, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas para a gente ajudar, num ato de utilidade pública, a conscientizar o Brasil. Um abraço a todos.